Salve, salve aí, pessoal do canal Umbanda Responde. Pessoal, começando mais um conteúdo, né? Então, já se inscreve aí no canal, deixa sua curtida e, é claro, se torne membro aqui do canal. É isso, quando você se torna membro, você também está ajudando o canal. Você sabia disso? Está ajudando o canal a crescer. É isso mesmo, então se torne membro, tá? Para você que já é inscrito. Para você que não é inscrito, comece se tornando um inscrito. Para você ver como é que é os vídeos, ver se vai gostar, enfim, né? Então participe. É claro que você sabe que o foco aqui do canal é sempre responder os inscritos, né? Sempre as dúvidas que os inscritos põem aqui pra gente, a gente tenta responder para tentar levar um pouco mais de conhecimento para vocês e para poder sanar a dúvida de vocês. Pessoal, só não esqueça o seguinte, né? Não existe um dono da verdade, tá? Ah, o Patrick falou tá certo. Não, o Patrick não falou, não tá certo. O Patrick trouxe um pouco de conhecimento. Tire aquilo que seja proveitoso para você. E uma dica importante que eu vou dar para vocês que acompanhem canais, ou até mesmo o próprio Umbanda Responde, ou outros canais aqui no YouTube. Entenda que se você tem um terreiro, o dono da verdade, o que vai te passar o ensinamento da forma correta, será dentro do seu terreiro, tá ok? Aqui no YouTube será apenas um complemento. Então, se você quer complementar o seu conhecimento, acompanhe aqui o nosso canal. E é claro, sem mais delongas, vamos começar aqui com a pergunta da Diana. Ela coloca uma questão bem interessante que ela fala: Patrick, é normal a pessoa receber entidades, vir em terra em nossa casa? E se acontecer, o que devo fazer? Qual a forma mais viável para pedir que não é o momento e nem o lugar certo? É claro que isso é uma questão, uma dúvida muito permanente na cabeça de muitas pessoas, né? Porque é sempre dito que a incorporação em casa não é correto, não é certo, porque isso pode ocasionar entre vários outros fatores. Mas isso pode acontecer? Pode, é claro que pode. Como pode acontecer inúmeras coisas, né? Pode acontecer da lua cair na terra? Pode. Não significa que ela vai cair. É claro, é uma questão de lógica, né? Parece brincadeira, mas não é uma brincadeira que eu tô falando para vocês, pessoal. Eu tô falando uma questão séria. Tudo pode acontecer, né? E se caso acontece, é porque foi muito necessário. E principalmente quando se trata de incorporação, né? Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Incorporação, as entidades com o conhecimento que as entidades têm, elas sabem muito bem o que é certo e o que é errado, o que prejudica e o que não pode prejudicar, tá certo? Muitas pessoas acreditam que as entidades são ignorantes, que as entidades não são sábias. Ao contrário, as entidades elas sabem muito bem aonde deve incorporar, aonde não pode, né? Até mesmo, vamos dar um exemplo, se você for num terreiro e aquele terreiro não for propício para você, ou não for um terreiro adequado para você, a entidade ela é tão esperta, tão inteligente, que ela não vai deixar você incorporar naquele local. Olha, para vocês terem noção do tanto que as entidades são inteligentes. Mas é claro, pode acabar acontecendo da entidade incorporar em casa? Pode. Mas aí deve-se analisar também todo o contexto. Por que que isso aconteceu? Será que realmente foi a entidade ou será que foi a minha cabeça? Será que foi eu que chamei a entidade? Será que foi eu que dei permissão para ela incorporar? Ou será que foi necessário para que isso acontecesse? Então tem que ver isso tudo. A entidade, se caso isso aconteça, se caso isso ocorra ou ocorreu em determinado tempo, é porque a entidade sentiu uma necessidade muito grande, tá certo? É claro, devemos, como eu falei, colocar ali na mesa o que é o médio e o que é a entidade. Será que foi a vontade mesmo da entidade incorporar ou será que foi o médio que quis? Então analise isso tudo. Como eu falei, já expliquei em vários vídeos aqui do canal, a incorporação em casa ela pode trazer muitas coisas, tá certo? Porque a forma correta de incorporar é no terreiro, tá? Mas analisou isso tudo, não estava no momento certo, não era a hora certa e a entidade incorporou. O que que eu faço agora? Simplesmente converse com a entidade, tá certo? Ela, se for necessário, se ela quiser falar alguma coisa, ela vai falar alguma coisa e vai embora. Simples e fácil. A entidade ela tem esse conhecimento, ela tem esse entendimento. Opa, não, eu falei com a entidade, veio grosso, começou a falar não que vai ficar, então alguma coisa está errada ali, tá certo? Mas como é que eu vou chegar na entidade e falar que não pode? Simplesmente converse com a entidade e fala que está fora. Não, isso não faz parte da regra básica.
Então a entidade ela vai entender isso, tá certo? Lembrando uma coisa bem importante, a entidade ela não vai passar em cima do médium, a não ser que seja em casos extremos. E quando eu falo em casos extremos, é casos extremos. Pode ocorrer da entidade passar à frente do médium, no intuito, o médium não quer e a entidade mesmo assim ela faz, pode acontecer. Mas isso se for em casos extremos, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham uma dúvida, deixa nos comentários. Mas vamos lá, a próxima questão agora é bem interessante, né? É a pergunta do Hackers Anônimos. Ele coloca: Axé, Pai Patrick, sua bênção, que Oxalá te abençoe. Agradeço a todos seus vídeos, ensinamentos. Queria perguntar sobre qual é a diferença entre Oxalá da Umbanda e os Oxalás do Candomblé. Pois no Candomblé eles falam que tem 3 Oxalás. Como pode haver 3 Oxalá sendo que ele é único? Ou o Candomblé não acredita em Oxalá como Deus criador de tudo? A propósito, Oxalá é Jesus ou não? Senão, quem é o Cristo? Jesus na Umbanda. Vamos lá. Vamos entrar aqui no detalhe. Vou tentar explicar de forma básica aqui, porque eu não sou do Candomblé. Tenho um pouco de conhecimento, mas não sou do Candomblé. Então não posso falar com prioridade, tá certo? Eu tenho conhecimento e eu vou tentar esclarecer um pouco dessas dúvidas aqui. O Oxalá da Umbanda, ele é o mesmo Oxalá do Candomblé? Sim, é o mesmo. Mas Patrick, por que na Umbanda é só Oxalá, né? E no Candomblé tem Oxalufã, tem Oxaguiã, tem Oxalá Igebe e por aí vai. Porque, só para vocês terem noção, não são só apenas 3 qualidades de Oxalá que tem no Candomblé. Não, ó, temos Oxalá Agemô, temos Oxalá Aquirê, né? Temos Oxalá Eteco, temos Oxalá Dugbé, Lejubé. Então temos várias qualidades de Oxalá. Mas aí é que tá aquele negócio. Por que no Candomblé tem todos esses Oxalás e na Umbanda não? A Umbanda, ela não pega caminhos. Oxalá é Oxalá desde o seu nascimento até a sua ida ao céu. Vamos dar esse exemplo assim. Ou seja, Oxalá, todos os Oxalás dentro da Umbanda é um só. No Candomblé tem essas qualidades. Vou explicar o que são qualidades. São caminhos. Vamos dar um exemplo que quando Oxalá ele pisava em terra, em cada passagem que ele dava aqui na terra, ele tinha um título. Vamos dar um exemplo assim, um caminho. Vamos dar um exemplo assim, quando Oxalá era mais novo, ele era mais novo, mais guerreiro, mais agitado, ele era chamado de Oxalá. Só que ele tinha um título, por ser mais novo, por ser mais guerreiro, ele tinha um título de Oxaguiã. Ele era Oxalá, só que como ele era mais novo, mais guerreiro, ele era Oxaguiã. Depois o tempo foi passando, ele foi ganhando outros títulos conforme a sua vida foi tendo ali, enfim, né? Quando ele se tornou mais velho, ele era o mesmo Oxaguiã, só que ele era mais velho. Então, ele deixou de ser Oxaguiã e começou a tornar, e ganhou o título de Oxalufã. Era o mesmo orixá, vamos dar um exemplo assim, só que ele era mais velho. Então, o Candomblé ele cultua essas qualidades. Ó, vou cultuar o Oxalá mais novo, Oxaguiã. Não, vou cultuar o Oxalá mais velho, Oxalufã, porque são energias diferentes, tá certo? Mas é o mesmo orixá. E dentro da Umbanda a gente não tem essa divisão, a gente não cultua os caminhos, a gente cultua somente o orixá. Tá certo? É o mesmo orixá, só que as formas de culto são diferentes, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Agora uma outra questão. Na Umbanda, quer dizer, no Candomblé, não acredita-se que Oxalá é o Deus criador de tudo? Primeiro, Oxalá não é Deus. Se você não sabia disso, Oxalá não é Deus. Oxalá é o primeiro orixá, né, criado pelo Olorum. Porque o Deus, seja no Candomblé ou na Umbanda, o Deus tem o nome de Olorum. É claro que dentro da Umbanda a gente consegue encontrar outros nomes, como Zambi, enfim. Vamos dar um exemplo assim, Zambi é um Deus também na Umbanda. Mas o nome popularmente, vamos dar uma resumida aqui, o Deus é Olorum. Ele que criou os orixás, né? E ele criou Oxalá, sendo Oxalá o encarregado de criar a humanidade.
sendo Oxalá o criador de tudo, tá certo? Mas não significa que Oxalá seja o Deus em si. Ele foi o orixá criador de tudo junto aos demais orixás, tá certo? Mas tem um Deus a mais ou acima deles, acima dos orixás, que é Olorum. Esse Olorum, ele não se manifesta, tá certo? Deixando claro aí. Mas sim, Oxalá, ele foi o orixá criador. Por isso que o Oxalá, o orixá Oxalá, ele é muito cultuado aqui no Brasil. Na verdade, é considerado também o padroeiro do Brasil, pelo seu culto, devido à criação do mundo, tá certo? Dentro da tradição iorubá. Mas dentro desse detalhe. Agora, uma outra coisa. Oxalá é Jesus Cristo? Não. Oxalá não é Jesus Cristo, viu, gente? Deixando claro. Oxalá não é Jesus Cristo é um e Oxalá é outro. Mas por que na Umbanda se fala muito que Oxalá é Jesus, Jesus Cristo é Oxalá? Sincretismo. O que é sincretismo? É eu pegar uma coisa que se assemelha, vamos dar um exemplo assim, uma coisa que se assemelha e eu representar, fazer uma representação. Eu pego Jesus Cristo, né, que a sua vida, a sua trajetória, ela é muito ligada, ou ela é muito similar à trajetória de Oxalá. Então a Umbanda pega Jesus Cristo, vamos dar um exemplo assim, e sincretiza ele como Oxalá, ou seja, aqui está Jesus, não, aqui está Oxalá. Eu só estou usando a imagem como uma forma de representação. Tá certo? E isso veio da época da escravidão, esse sincretismo. Isso não quer dizer que são as mesmas coisas, porque a gente tem Oxalá, que é uma divindade iorubá africana, e temos Jesus Cristo, que é uma divindade católica, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, somente o sincretismo. Um exemplo que eu posso dar para vocês que parece ser engraçado é isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, isso aqui é uma garrafa com água e aqui a gente tem um parafuso aqui. Isso aqui é o que? É um pedestal para me colocar câmera. Mas é uma garrafa de água. Entendeu a lógica? Ou seja, é um sincretismo. Tá certo? É a mesma coisa uma foto. Uma foto, quando a gente olha para uma foto, a gente lembra da pessoa, não é? A foto não é a pessoa, mas nos lembra dela. É um sincretismo, é sincretizar, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Bem, caso ficou alguma dúvida, tá certo? Ah, e quem é Jesus Cristo na Umbanda? A Umbanda, ela é uma religião também que tem vertentes católicas. Tá? Deixando claro, a Umbanda é uma religião também que tem vertentes católicas. Então tem muitas umbandas, porque hoje em dia tem várias umbandas. Tem umbandas que são mais ligadas ao catolicismo e tem umbandas que são mais ligadas à cultura iorubá. Então vamos dar um exemplo aqui. A Umbanda, que ela é mais ligada ao catolicismo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá certo? Diferente do orixá, mas é um Filho de Deus e cultuado como o catolicismo. A Umbanda, que ela é mais ligada à tradição iorubá, Jesus Cristo é do catolicismo e não da tradição iorubá, tá certo? Então Jesus Cristo foi como qualquer santo da Igreja Católica, porque são divindades totalmente diferentes, são cultos totalmente diferentes, tá certo? Mas espero que vocês tenham entendido. E é claro, pessoal, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, basta você deixar nos comentários aí, deixe ou de qualquer vídeo aqui postado no canal, tá certo? Mas é isso. Se inscreva, curta, compartilhe e não esquece de acompanhar o canal, certo? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.